Senhor, Eu bom quero louvar um dia. louvor aqui que fala sobre mulher, mulher virtuosa. Eu Aleluia. quero deixar esse louvor ao nosso coração no dia de hoje. Amém. Em nome de Jesus, Deus vai falar conosco nesta manhã. É uma manhã de encontro com Deus, uma manhã de renovo. Eu só estou pegando o playback aqui, tá? Amém. Ô, Ana, eu só quero aproveitar o seu gancho que você está falando aí. Hoje eu recebi uma mensagem, uma foto. Jesus sentado de um lado, uma mesa e uma cadeira vazia. Menina, eu fiquei emocionada vendo aquela. Glória a Deus. Aí escrito assim, ele espera por você. Depois eu vou colocar ela no grupo para nós. Valquíria, me deixou emocionada, sabe? De Glória a Deus. assim, sabe? O Senhor sentado de frente, assim, numa cadeira, numa mesa, e uma cadeira do outro lado, esperando a gente. Eu falei, Esperando a Deus. momento aqui, ó, ele está aqui, eu não tenho dúvidas, porque a gente sente a presença do Senhor, a gente sente quando tem um coração disponível, um coração aberto, né? Um coração de adorador e de servo, não tem outro lugar para ele, não. Sabe? A nossa cabeça fica voltada, as nossas ações ficam voltadas. Gente, a foto foi assim, a imagem já de manhã já me preencheu aqui já, viu? Glória a Deus. Eu vou soltar o playback aqui e vamos adorar o Senhor Jesus, que vocês possam receber esse louvor da parte de Deus. Estão ouvindo o playback? Vamos adorar o Senhor. Oh, mulher, por que choras aí? Porque estás abatida, coração sangrando, alma ferida, chora por dentro e não vê saída. Sabes que o Senhor é contigo, ó mulher virtuosa, mesmo estando chorando, tu és valorosa e faz quem está perto de você se alegrar. Ó. E quando você chora em silêncio, o céu fica em festa. Deus levanta do trono e prepara uma orquestra que anuncia a chegada da tua vitória. Mulher de oração, que jejua e consagra seus joelhos no chão. Quando se ajoelha, põe o rosto em terra, então pode contar que a vitória é certa. O inimigo foge dessas mulheres, o céu se abre para essas mulheres. Ninguém entende o poder que elas têm quando elas oram. Quando dobra os seus joelhos, o mal vai embora. Para quem essas mulheres oram, se prepare agora, porque na tua vida e na tua família vai descer vitória. Vai descer vitória, vai descer vitória. Quando as mulheres estão de joelhos, meu irmão, prepare, vai descer muita vitória. Vai descer vitória, vai descer muita vitória. Quando as mulheres estão de joelhos, meu irmão, prepare, vai descer vitória. Eita glória, nessa manhã Deus tem vitória para nós. Aleluia. Vamos adorando. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós estamos de joelho, o céu está trabalhando por nós. Enquanto nós estamos tirando esse momento, 1% tem vitória de Deus, nesse 1%. Vai descer vitória, vai descer vitória. Quando as mulheres estão de joelhos, meu irmão, prepare, vai descer muita vitória. Vai descer vitória, vai descer muita vitória. Quando as mulheres estão de joelhos, meu irmão, prepare, vai descer vitória. Quando as mulheres estão de joelhos, meu irmão, prepare, vai descer muita vitória. Quando as mulheres estão de joelhos, meu irmão, prepare, vai descer vitória. Aleluia, Jesus. Amém, minhas irmãs.
Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. A oração, menina, como diz o outro, é fogo no inferno. Se o diabo já está queimando, quando ela chega lá, o negócio fica mais intenso, não é mesmo? É assim mesmo, é assim mesmo. E o diabo, irmã, ele sabe tanto o poder da nossa oração que ele tira o quê? O nosso tempo de devocional e oração. Ele sabe que é ali que ele vai perder e fala, não, deixa eu ocupar ela com um monte de coisa. Então, você já acorda ocupado, passa o dia ocupado, durante a tarde você está ocupado, aí quando é de noite você fala assim, nossa, eu não fiz nenhum devocional, eu não abri nem a minha Bíblia, eu não peguei nenhum versículo. Aí isso vai minando, porque, né, o que ele quer de nós? Ele quer tirar a nossa atenção, nos tirar o nosso foco, nos desviar a nossa atenção. Porque ele não quer a carne, não, gente. Ele não quer a chave da casa, ele não quer o carro, ele quer a nossa alma. E a nossa alma o quê? As nossas emoções, né? E aí nós já vamos entrando na palavra, senão eu falo muito, né, Valquíria? Uma metralhadora aqui de palavras. Nem é sanguíneo. Glória a Deus, 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, já é um versículo bem conhecido nosso já, e aí, quando fala que os nossos corpos são membros de Cristo, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluias. E por que eu deixei esse versículo, irmãos? Porque hoje nós vamos falar de nesse tempo, né, sobre uma enfermidade que vem, assim, crescendo muito, né, no meio das mulheres, que é o câncer de mama e do colo do útero. E nós somos templos do Espírito Santo, nós somos templo, o Senhor habita em nós, nesse corpo físico aqui. E devido a isso, pelo Senhor habitar em nós, muita gente acha que não é necessário se cuidar. Ah, mas Jesus cuida, irmãos, cuida sim. Mas nós temos que dar o nosso passo também. E nesse mês de outubro, todos nós, né, onde a gente vai, tem alguém aí falando sobre o cuidado, sobre a prevenção, né? A gente liga aí a televisão, tem notícias, você vai no centro de saúde, tem campanhas, o pessoal levantou mesmo, porque a mulher, irmão, quando a mulher é acometida pelo câncer, a família inteira é mutilada também, não é só a mulher. O esposo fica desorientado, os filhos ficam com medo, por mais que muitas vezes não falam, né? Mas fica com medo, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E quando Valquíria me convidou, eu falei, eu vou sim, porque a gente tem que falar, divulgar, né? Espalhar essa informação. A Bíblia nos respalda sobre isso, né? A Bíblia nos fala sobre o cuidado. Começamos lá com Esther, que ficou 6 meses sendo cuidado, depois mais 6 meses sendo avaliada ali. Então, a gente sabe que o nosso corpo precisa de um cuidado, de uma avaliação, não é mesmo? E o Outubro Rosa, ele veio para isso, ele veio para acender a luzinha de alerta, aonde todas as pessoas estão falando a mesma linguagem, né? Que é fazer a prevenção, ir no centro de saúde, se cuidar. Só que, além do cuidado, né, de fazer os exames, a gente também tem que cuidar do nosso emocional. Muitas mulheres desenvolvem o câncer de mama, o câncer do colo do útero também por causa do emocional. E são enfermidades, irmãs, que elas impregnam na alma da pessoa. E se a gente não vigiar, não morre só com a enfermidade física, não, morre também interno. E o que é o nosso alerta hoje em dia como cristãs? Aonde que nós vamos acordar amanhã? Se eu morro agora, eu vou acordar aonde? A minha alma vai estar aonde? A minha alma volta? Está voltando para o nosso espírito, que é o Senhor? Ela está ligada com o Senhor?
Então, tem enfermidades que nos afastam do Senhor, porque a gente vai começar a questionar. Por que comigo? Por que comigo? E por que não comigo? Não é? Porque a gente tem a mania de perguntar por que comigo, mas por que não comigo? Então, esse cuidado veio a partir de 2020, chegou até o Brasil, e eu não sei se vocês sabem da história, a história é muito bonita, é uma mulher que começou a entregar lacinhos nos Estados Unidos, né, Valquíria? Gente, ela ia de todos os lugares entregando lacinhos e falando o que estava acontecendo. Ela começou, a história foi muito, muito envolvida, porque alguém teve a iniciativa de falar assim, eu preciso cuidar de alguém. Eu preciso informar para essas mulheres, eu preciso falar para todo mundo que tem uma saída, tem um cuidado. Então, ali começou aquele movimento, e esse movimento chegou no Brasil no ano de 2000, e a partir daí começaram a falar, né, mais sobre até essas informações. E graças a Deus, hoje a gente tem o Instagram, hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem o Facebook, hoje o Google está lá, você dá um Google lá, você joga lá Outubro Rosa, né? Igual eu que mais cedo eu tinha colocado aqui Outubro Rosa. Aí, na hora, já vem aparecendo um monte de informações. A estatística, o INCA, que já tem lá as estatísticas falando como que é, aonde que precisa procurar. Fala do crescimento dos casos de câncer de mama, que todos os anos crescem. Como que ele vem chegando, qual que é a prevenção. Então, às vezes a gente fica ali com aquela, né, limitação. Mas eu vou no médico, é homem. Se o homem incomoda com o homem, vamos procurar a mulher. Em 2012, eu perdi a minha mãe para o câncer por causa de um diagnóstico errado, gente. A médica falou que era só uma manchinha, essa manchinha virou um tumor gigante. Esse tumor depois foi realizado quimioterapia, radioterapia, retirou, depois passou para uma metástase que foi para os ossos, pegou fêmur, afetou tudo. E aí, em 2012, foram 2 anos e meio lutando. E aí nós perdemos. Naquele tempo, sabe, que a gente estava crescendo, podendo conversar com a nossa mãe, bater um papo, eu saí daqui para lá, encontrar com eles lá, perdi a nossa mãe. Perdi a minha mãe. E aí meu pai não ficou bem, já não era, como diz hoje, não era muito certo, Valquíria, né, da cabeça, aí acabou perdendo a mulher, ainda ficou mais afetada ainda, aí bebia de noite, o que já era uma coisa foi puxando outra. Meu irmão mais novo ficou muito ferido, aquela, né, a perda, a orfandade ficou assim, gritando nele, a ponto dele querer morrer, da minha irmã ter que correr, buscar ele lá na casa, ela que já tinha passado até um cinto no pescoço, querendo morrer. Então, tudo isso veio chegando junto na nossa família, as minhas irmãs, que seguraram, como diz o outro, seguraram ali o rabo do foguete, porque elas ficaram lá e eu já morava aqui. Então, uma coisa que o médico poderia ter falado com ela, não, faz mais exame. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, minhas irmãs? Esse alerta. Se o médico falou, a médica falou, é só uma manchinha, não, vou investigar essa manchinha. É pequenininha, não interessa, vamos investigar, porque o que nós temos de notícia é que 95, 1 em cada 3 mulheres desenvolve o câncer mais comum, né? Então, o câncer que é diagnosticado na hora que a médica ou o médico vai fazer o exame ali, faz o exame e já consegue diagnosticar ali, através do exame, e vai colher uma biópsia para saber o que é, né? Se é benigno, se é maligno, para ver qual foi o seu tratamento. Aí está falando que as estimativas são 74 mil mulheres acometidas por ano. Gente, o câncer mata mais do que uma guerra. Se a gente acha que lá na guerra matou 5 mil, o câncer mata muito mais mulheres anualmente. E aí você imagina, 74 mil mulheres. Tem o esposo, mais 1, 2, 3 filhos. Tem os familiares que ficam ali em volta ali. Então, quantas pessoas também não acabam, né, participando daquela situação ali. Então, é coisa muito séria, gente. Tem que fazer a prevenção. E aí diz assim que 95%, acima de 95% tem chances de cura.
quando ele é diagnosticado bem no início. Então, não é só falar assim, mas incomoda, a mamografia ela é chata mesmo, ela incomoda, mas é uma vez por ano, né? É melhor você fazer algo ali agora, uma prevenção agora, do que você ter que ficar sentando ali numa mesa, numa sala de quimioterápico, numa sala de radioterapia. Valquíria sabe o que é isso, que é uma dor terrível, porque às vezes, irmã, se você tiver uma criança perto, quando você faz radioterapia, você não pode nem pegar seu filho, porque a radiação passa para a criança, passa para quem está perto. É uma coisa assim, é terrível, é terrível. Então, você está numa sala de radioterapia, você tem que ficar ali sozinho. Então, ali já começa também um isolamento. Porque você vai fazer um tratamento ali e é você sozinho. E se a gente não tiver certeza da nossa identidade com Deus, irmã, a gente não dura 2 sessões. Se a gente não tiver outras mulheres ali junto com a gente, ali, caminhando com a gente, segurando a nossa mão, falando, olha, eu estou aqui te dando força, mandando uma mensagem, deixando uma mensagem de apoio, a gente não aguenta. Porque é muito solitário para quem faz o tratamento. Depois já vem a mutilação, né, que se é necessário fazer uma mastectomia, aí acaba você também tendo que, né, ter a sua identidade ali perdida, porque a identidade da mulher é o quê? É o cabelo, é a mama, não é? Por quê? Porque você sabe que é uma mulher quando você olha para ela, você vê ali, você vê o corpo da mulher, você sabe que ela é uma mulher. Então, essas coisas vão deixando a gente cada dia, vai deixando a pessoa mais triste, daí a pouco já chega a depressão, e aí a imunidade piora. Então, tudo isso vem. O câncer ele não vem só no diagnóstico, ele vem um combo completo. Ele afeta a identidade, a autoestima, que ela abaixa. Então, tudo isso vem assim, vem junto, né? Vem fazendo um estrago. É como se fosse assim, né? Uma enxurrada que vem trazendo tudo. E se a gente não tiver uma família estruturada, estabilizada, a gente não dá conta. Porque chega a ficar bem pesado. Cuidar da casa, né? O trabalho não, porque acaba afastando, mas até a falta do trabalho, a sentir falta ali daquele lugar, daquele ambiente ali também contribui, né? Para que a gente vai ficando mais triste e depressivo. Então, as campanhas que estão aí, né, mostrando, esse ano, o tema desse ano foi garra e coração. Cada ano tem um tema, né? Esse ano é garra e coração para se cuidar. É agarrar mesmo, é estar junto ali, é estar firmado ali uns com os outros ali, para divulgar, né? Falar sobre, para que um possa ajudar o outro. Mas aí a gente chega na limitação, que é a dificuldade de você conseguir consulta no SUS, né? Porque o SUS é o sistema, é o maior sistema de cuidado com a mulher. O SUS, ele é assim, de todos, o SUS, ele é o único que ele dá conta de cuidar do primeiro ao último dia. Porque o plano de saúde, ele não fica com o paciente oncológico durante muito tempo. Eles começam a te direcionar para o SUS, porque é um tratamento muito caro. Fazer os exames é muito caro. Então, assim, nós recebemos paciente nosso lá que era do plano, e o plano pega e direciona para o SUS, por causa do tratamento do SUS. E é um tratamento eficaz, irmãos. Por mais que a gente ainda perde algumas, né? Algumas mulheres, ou até homens também a gente perde, mas é um sistema que ele acolhe, ele tem a condição de ter mais um tempo prolongado de cuidado. Então, o exame precoce, que é o preventivo, né, que é o Papa Nicolau, que todo mundo sabe, ele, do colo do útero, é necessário fazer, nem que seja uma vez por ano. A mamografia, antes, até 2018, a mamografia era feita a partir dos 40 anos de idade, né, 40, 50 anos. Hoje em dia, diminuiu esse tempo, porque tem muito mais mulheres desenvolvendo câncer com mais novas. A partir dos 35 anos de idade, o seu médico já pode pedir para você esse exame da mamografia, viu, gente?
Porque tem médico que não pede não, e eu já bati boca com o médico, já saí de dentro do consultório do médico virar para mim e falar assim, eu não te atendo mais. Eu falei, eu procuro outro. Já briguei. Valquíria, e eu vou falar assim, a gente tem um espírito justiceiro dentro da gente, né? Que quando você chega ali, quando você sabe do seu direito, minha filha, ninguém te passa a perna, não. Aí ele, mas que você não precisa fazer todo ano. Eu falei aqui, se você não quiser me pedir, tudo bem. Eu procuro outro que peça. Ah, mas assim não tem jeito. Eu falei, tem jeito. Tem jeito. Porque eu falei, eu já vou falando, eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe, eu era nova. Então, assim, o meu filho, os meus sobrinhos perderam a oportunidade de conviver com a avó. Por causa de uma médica que sabia o que estava vendo e deixou ali por isso mesmo. Então, chegar. Não é igual o povo, ah, mas fulano é barraqueiro. Não é ser barraqueiro, gente. Não é. É você saber dos seus direitos e correr atrás. Sabe? É ir lá e falar assim, vamos fazer sim. Ah, não, vamos fazer. E divulgar, e falar, olha, tal lugar está fazendo. Aqui em Belo Horizonte tem as instituições que fazem, sabe? Agendam. Graças a Deus, nós temos o Instituto Mário Pena, nós temos o Martins Godoy, Hermes Pardini, e eu fiquei sabendo que até o SESC agora, para você ver a necessidade, como é que a abrangência cresceu, tanto que até o SESC está agendando agora. Então, é saber ir na sua cidade, aonde que estão agendando, durante todo o mês de outubro, não paga nada não, viu? É gratuito, tem isso também, né? Foi lá, fez o exame, pôs a mão, né, na cabeça, fez o exame, sentiu alguma coisa? Olha, eu senti alguma coisa estranha. Vamos fazer o exame. Vamos pedir ultrassom, vamos pedir a mamografia, porque descobrindo quando é precoce, a chance de cura é grande. E nós sabemos que tem... Eu convivo, né, com algumas colegas que fizeram. Teve uma que ela evoluindo o paciente lá com a gente, assim, na hora do plantão, gente. Ela sentiu um negócio estranho. Ela falou que sentiu como se tivesse uma água descendo dentro da mama dela. E aí, quando foi ver, ela já estava com um nódulo, esse nódulo rompeu. Ela tem que fazer 1 ano de tratamento. E aí, há uns 3 meses atrás, ela voltou a trabalhar porque ficou bem, graças a Deus. Mas também, né, correu atrás. Fez a quimioterapia, que foi, assim, triste demais. Chegou a ficar carequinha, sem um cabelinho, nada. Agora o cabelo dela está crescendo de novo, já tem então os cabelos brancos. Ela fala, ai, Josi, e eu que gostava tanto do meu cabelo vermelho, vou ficar um tempo sem pintar. Eu falei, mas pelo menos você está aí saudável, você está bem. O cabelo vai crescer, depois a gente passa aí uma tinta, faz, mas só de você estar aqui com a gente, foi uma alegria ela ter voltado, a equipe toda ficou feliz. A menina dela estava com medo e começou a ficar, né, na faculdade, a menina dela começou a regredir. Então, eu falo assim, que uma mãe enferma, a família toda fica enferma. Então, nós temos que vigiar aí nesse cuidado mesmo, fazer os exames, procurar as informações. Outra coisa também, fazer os exames hormonais, para a gente saber como é que estão os nossos hormônios. Tem um exame que ele não é, eu nunca tinha ouvido falar nele, não. Ele é um exame de sangue que chama, ele é um controle que chama tumoral, é um controle de sangue, que você faz o exame de sangue para saber, é um controle, para saber se tem células cancerígenas. O dia que eu fiz o ultrassom, apareceu uma mancha no ovário, aí o médico falou, não, marcadores tumorais que chama, gente. Eu tinha esquecido o nome, Val, que eu já estava esquecendo aqui. E aí eu falei, que exame que é esse? Aí o doutor Ronaldo falou assim, Josiane, faz, porque você já tem relato da sua mãe, da sua família, faz esse exame. Aí, né, a gente vai na coragem, mas quando você pega lá o papel, mas eu já fui fazendo e falei, olha, Senhor, em nome de Jesus, meu pai, já vai tirando aí toda essa enfermidade, vai anulando em nome de Jesus. E aí, quando eu fiz o exame, demorou 6 dias para ficar pronto, porque não é um exame rápido, não. O meu demorou 6 dias. E aí, quando eu levei, né, aí ele colocou o óculos na pontinha do nariz e brincou e falou assim,
Ah, isso aqui estava me preocupando, mas depois que eu vi esse exame, a minha preocupação foi embora. Então, não era, irmãos. O que acontece? Eu entrei na menopausa com 37 anos, eu parei de menstruar, acabou, zerou, não veio mais nada. E aí, no meu ovário esquerdo, ficou uma mancha. E aí, o que era? Por não estar tendo sangramento, por não estar tendo evolução nem nada de óvulo, nem ovulando, o meu útero, ele como se ele tivesse inchado. O meu ovário é como se tivesse inchado, e eu sentia aquele incômodo. Então, a mancha era um inchaço. E aí, passou-se 2017, aí quando foi esse ano, em 2025, no mês de março, abril mais ou menos, desceu um fluxo. Do nada, apareceu assim, menstruei. Do nada não, né? Estava mexendo com a habilitação, passei tanta raiva, que acabou, eu menstruei. O trem. E eu falei, gente, mas quantos anos sem vir nada? E aí depois, né, conversando, o médico falou, Josiane, era um fluxo que não descia nem nada, então acabou limpando ali aquela área. Eu falei, gente, olha pra você ver o corpo da gente, que coisa, né? Como que essas coisas vão produzindo? Então, eu falo assim, a célula cancerígena, ela alimenta de raiva, de tristeza, de rancor e de hormônio, né? Porque às vezes você faz aí uso de um hormônio para não engravidar, um preventivo, e acaba que ela multiplica. Então, até os hormônios que você toma, né, para prevenção, para não engravidar, tem que fazer um controle dele também, irmãs. É necessário você fazer um controle de saber a quantidade, né? Se a quantidade de estrógeno está aí, a quantidade de... Até a quantidade de testosterona no nosso corpo influencia se ela está equilibrada ou não. Então, tudo isso em nós vai influenciar aí para que essa célulazinha, que às vezes está dormindo, abençoada, né? Para dizer o contrário, para despertar. Não deixa despertar, não. Então, tem que fazer exame. E o estresse do dia a dia, né? Que a gente não tem como fugir dele. Esse estresse diário, né? De trabalho, de sair de casa para trabalhar, de filho, de família também, e as coisas que a gente vem acumulando. Tudo isso faz com que essa célulazinha um dia desperte. Então, a gente pede a Deus para que o Senhor nos guarde, nos esconda dessa célula maligna, porque por mais que ela é benigna também, tem que tratar. Quando aparece, né, uma célulazinha benigna, também é necessário tratar. E quando a gente faz esses exames, que eu não sabia que existia, né, a gente descobre que existem muitas coisas escondidas na medicina que eles não contam para nós. Então, eu não vou esperar, né, essa célula ativar para eu fazer esse tipo de exame. Então, foi mais um exame que eu descobri e que eu conto para todo mundo. A menina falou assim comigo, Josi, que você não tem jeito não, né? Você não guarda nada para você. Eu falei, não guardo não, minha filha, não sou baú, não guardo mesmo. Se falar comigo, guarda segredo, dependendo do segredo, a gente até guarda, irmãs. Mas falou que a saúde, menina, não tem. A minha mãe, e quantas outras mulheres lá na nossa cidade, a minha irmã está aqui depois disso, quantas outras mulheres foram diagnosticadas? Valquíria tinha mulher que tinha nódulo mamário e a médica não tinha falado nada. Uma irresponsável, sabe? Uma médica irresponsável. Então, cuidado com o médico que você vai. Quando você entrar na sala, também é bom a gente argumentar e falar, olha, doutor, eu estou aqui, eu vim consultar, mas eu queria que o senhor fosse de verdade um médico, sabe, que não escondesse, não, que não deixasse nada escondido nem camuflado, não. Porque esconder, negar e negligenciar numa informação faz você perder uma pessoa para os seus melhores anos da sua vida, né? E depois que já diagnosticou, amém, que não tenha nada, mas que se tiver, não deixa de cuidar, não deixa de tratar, não deixa de fazer, né, o tratamento, porque tem gente que deixa o tratamento no meio do caminho. Outra coisa também, pedir, né, a família para estar ali junto, ali, porque, gente, uma coisa que acontece quando é a mulher diagnosticada, o abandono
do companheiro. O homem abandona a mulher, ele não dá conta de caminhar com ela. A gente vê mulheres ali abandonadas e sozinhas. Por quê? Porque o companheiro abandonou. Ah, não suportou. Na verdade, o homem ele tem a força bruta, né? Então, ele foi construído para aguentar o peso bruto, mas o emocional, muitos não dão conta de caminhar com a mulher, muitos não conseguem estar ali junto com ela, vendo a situação que ela está passando ali e não suporta. Então, é evitar mesmo da gente, né, adquirir, como diz o outro assim, né, é fazer a prevenção mesmo para que isso não chegue na nossa casa, para evitar tudo isso, que a gente já passa muita coisa, muita tribulação, né? Os sintomas, assim que apareceu os sintomas, você fez lá o exame, sentiu algum nódulozinho, alguma coisinha, pediu o médico o exame, por quê? Porque nós mulheres amamentamos, então nós temos as glândulas mamárias, e elas incham, né? E ali fica naquela, né? Por causa que, como amamentou, então elas ali ficam bem, elas aparecem mesmo, na hora que você passa a mão, você sente alguma coisa. Então, né? Tirar ali se é a glândula, se não é, descartar se é a glândula ou não. Um fator também que influencia é o cigarro, é o tabagismo, quem fuma, né? A pessoa que fuma também tem o risco de desenvolver ali, né? O aumento também do câncer de mama, do colo do útero por causa do cigarro, tem os riscos. E procurar o centro de saúde mais perto da sua casa, que hoje em dia a porta de entrada para os centros de cuidado é através do centro de saúde. Hoje melhorou muito, gente. Melhorou muito esse atendimento, porque muita gente ficou de cima questionando, então melhorou muito. Então é aquela história, né? Se eu não falo nada, eu não procuro os meus direitos, vai ficando. Mas a partir do momento em que todo mundo começa a buscar e a procurar, né? Aquela história, né? Tem muita procura, aumenta a demanda, e aí eles vão dar atenção ali para aquele cuidado ali para aquelas mulheres. Aqui em Belo Horizonte, o supermercado BH, em contato, em coisa com a Santa Casa, tem um caminhão, gente. Você tem que ver que legal que é. Ele passa nos lugares, aí tem o caminhão, e esse caminhão ele vai nos lugares, tem os exames, tem o médico que avalia, tem os médicos para direcionar. Então, hoje em dia, esse movimento cresceu, graças a Deus, através, né, dessa atenção que foi dada para as mulheres, né? E aí acabou que a divulgação aumentou, e aí hoje em dia muitos lugares estão fazendo. O ano passado a Santa Casa liberou 160 mamografias, foi muito legal. E eu gostei dessa iniciativa, porque a Santa Casa é um dos hospitais assim, de grande porte que nós temos aqui em Minas Gerais. E aí, tendo essa visão, esse cuidado, é muito bom, gente. É muito bom saber que a gente está sendo cuidado também, né, em questão da saúde. E é isso, minhas irmãs. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida para a gente estar aí num bate-papo aí, nos tempinhos que a gente ainda tem, né, Valquíria, para tirar a dúvida. Eu fiz esse trabalho quinta-feira passada com as mulheres do nosso ministério aqui, e teve uma irmã que me trouxe uma pergunta e, assim, na hora eu não sabia responder, não, mas eu fui pesquisar. Ela já tem 66 anos e ela fez uma histerectomia, retirou o útero. Aí ela me perguntou se precisava fazer exame. Eu falei assim, não vai fazer a coleta do Papa Nicolau, porque não tem útero. Mas o ultrassom pode fazer, porque ainda tem ovários e ainda tem as trompas. Não tirou tudo, ficou uma área ali ainda. E aí o médico falou que não precisava fazer mais nada, não. Eu falei, uai, irmã, só não tem peito mais, não? Cadê os peitos da irmã? Aí ela, irmã, não pensei nisso. Eu falei, pois é, minha amada, a mamografia pode fazer sim, porque tem mama, né? Ainda tem ali os ovários e a trompa, que são responsáveis pelos nossos hormônios. E esses hormônios, irmãs, eles cuidam de 3 amigas inseparáveis: artrose, artrite e osteoporose. As 3 caminham juntas. Elas são amiguíssimas.
Então, se os nossos hormônios estão descompensados, a artrite, a artrose e a osteoporose, elas vão chegar com potência, porque elas são alinhadas, são amigas. Aí você fala assim, nossa, depois da menopausa, meu joelho dói. Depois da menopausa, meu ombro tá ruim para mexer, minha mão tá tudo rígido. Mas por quê? Por causa da quantidade de hormônio que não é produzido igual antes, igual era produzido. Então, a gente cuida também, né? Quando faz aí uma cirurgia de esterectomia. Mastectomia, a mulher que ela tem a mastectomia, ela pode fazer o ultrassom da mama e das axilas, porque, né, não tem como fazer a mamografia, porque não tem onde pegar mais, né? Mas a mulher que ela tem a mastectomia retirada da mama, total ou parcial, ela pode fazer o ultrassom das mamas e axilas. E outro hormônio, e outro também que a gente tem que cuidar é da tireoide, porque o hormônio da tireoide, ele é o condutor, né? A gente costuma falar que a tireoide ele é a mãe do corpo. Se ela estiver descompensada, se a sua hipófise não estiver funcionando, os seus hormônios estiverem descompensados, todo o resto descompensa, os hormônios não ficam equilibrados. Então, começa a aparecer um monte de enfermidade também no corpo. E, então, assim, eu vejo que é um conjunto, né? Um conjunto. Veio aí essa campanha para nos alertar que nós devemos fazer os exames, devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito, porque aqui, irmãos, tem um dono e nós vamos prestar conta lá. Nós vamos prestar conta para o Senhor. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês: cuidar do templo, cuidar, porque se a gente estiver enfermo, tem muita gente que fica enfermo junto com a gente, né? A família. Tem um jeito, desculpa, você estava falando, achei que tinha. Ah, eu tenho um jeito que eu animo as irmãs para fazer o exame rapidinho. Sabe como? As que são casadas, né? Principalmente. Que eu olho e falo assim, minha amiga, minha irmã, você quer mesmo deixar esse varão abençoado aí, viúvo? Você pode ter certeza que não dá 3 meses, já tem uma varoa aí no seu lugar. Mas olha que rapidinho. É rapidinho. Vou falar com você, tem sempre alguém de olho na sua grama. Sempre, sempre. Márcia, quer falar, Márcia, alguma coisa? A Márcia? Márcia? Alguém quer falar alguma coisa? Rose? Ela levantou a mãozinha, que talvez demore um pouquinho Ah, tá. até conseguir. Ou foi sem querer. Márcia, tá com a palavra aí, se quiser falar. É que talvez a gente esbarra, porque eu não sei se ela tá no trabalho agora. Ah, foi sem querer. Não, foi sem querer. Alguém tem alguma dúvida? Aproveitem, gente. Às vezes eu sempre falo isso, né, meninas? A dúvida de um sempre é resposta para todos, né? E muitas vezes fica, às vezes, tímida. Ah, mas essa pergunta é muito boba. Não existe pergunta boba. Boba é ficar sem saber, né? Ficar sem informação. E nós temos que aproveitar, porque nós temos uma mentora aqui, né, gente? Valquíria, vamos aproveitar. A Valquíria conhece aí, cura da alma. Vamos aproveitar. Fernanda. Oi, bom dia, meninas. A paz do Senhor, tudo bem? Bom, eu vou fazer 50 anos, eu já estou 2 anos na menopausa. E a minha preocupação, assim, no início, quando eu comecei a me deparar e a conhecer o assunto menopausa, que me assustou bastante, porque eu tenho sofrido muito com a menopausa, era da reposição hormonal. Eu tinha muito medo da reposição hormonal sintética, né? Que é comprada na farmácia. Tinha muito medo, porque vira um tabu, né? Das pessoas falar que é só começar a fazer reposição hormonal com um produto sintético, com um remédio sintético, e desenvolve um câncer. Então, tinha muito medo sobre isso. E aí eu optei pelo tratamento integrativo, que é bem caro, gente. Vou falar para você, eles não aceitam Unimed, eles não aceitam nenhum plano de saúde. Então, além de você pagar caro na consulta, você tem os exames para fazer, que é uma bateria, ele te revira, né, do avesso.
E aí vem os medicamentos, suplementação, os hormônios, tudo com fórmulas, né? Só que caro demais, gente. E agora eu tô na dúvida, assim, se eu vou para um desse sintético, não sei se, assim, Valquíria, alguém pode me responder. O que vocês acham da reposição hormonal da farmácia, sintéticos, né, que fala, né? Tem Ô, minha amada, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Roselane, e eu passei numa médica pouco tempo atrás, eu tô com 38 anos, para ver a questão se eu tenho que começar a repor, fazer a reposição hormonal. E essa médica, ela falou o seguinte, que os sintéticos, eles não são recomendados. Que os recomendados são os bioidênticos. Tá? Então, e aí ela falou comigo que eu tô com a janela da oportunidade, que a partir dos 35 anos, né? A mulher ela vem começando a começar a fazer a reposição hormonal, para quando eu começar a entrar na fase da menopausa, eu não sofrer tanto. Então, tem pesquisa, conversa com vários médicos, porque tem muitos médicos que não estão muito informados, porque não estão estudando essas coisas, porque essa parte hormonal é o bioidênticos, que tem que ser o mesmo compatível com o seu. O sintético não é bom, não é recomendado. Tá? Sim, a médica falou sobre isso, né? Que esses que biomédicos... Bioidênticos. Bioidênticos. Eles colocam... Quer dizer que é idêntico aos nossos, né? Aí ele produz o que o nosso corpo não produz mais. Isso mesmo. Isso que a médica me explicou. Mas é bom, assim, passar endocrinologista, que é muito bom. Tem alguns ginecologistas que já estão preparados para isso. Então, assim, é bom sempre estar passando em mais de um profissional, tá? Para conversar. Isso mesmo. É sempre bom a gente pegar uma segunda, uma terceira opinião, né? Isso. Mas, Fernanda, aqui um pouquinho, né, do que eu conheço, o bioidêntico mesmo, tá? Eu não arriscaria fazer com sintético. E com acompanhamento. E, claro, fazer os exames para ver se realmente você precisa, mas entendendo que se não for um médico, uma médica, um médico ginecologista integrativo, geralmente eles vão passar, falar que tá... só parar desativar o som aqui, porque senão na gravação fica várias pessoas aparecendo ao mesmo tempo, tá? Quando um tá falando, o outro já fica melhor. E aí, então, isso é muito importante. Por exemplo, ó, eu uso esse que é de pomponzinho aqui, né? Só um bapzinho aqui, ó, na pele. Usa esse é o progesterona? Testosterona? Testosterona, essa. Eu não posso usar hormônio por conta do câncer. Na verdade, nem a testosterona eu não poderia usar, né? Se for ver assim certinho, o oncologista fala que não é bom usar. Então, eu uso esse daqui. Já faz um tempo que eu estou usando, e não uso com muita frequência. Quando eu fiz os meus exames deram bons, por incrível que pareça, né? Deus confunde a medicina, era para mim não ter nada de hormônio nenhum no meu corpo, né? Bom, porque eu fiz a indução da menopausa, fiz bem precoce, né? Fiz em 2015, com injeções na barriga, para matar mesmo os ovários. Era uma injeção cada 3 meses, que eu fazia e fiz por 2 anos, essa injeção. Mas comecei a usar, e por sinal, meninas, já falei aqui, né, outras vezes, é muito bom, o bioidêntico é muito bom, realmente eles são um valor, né, é mais caro, mas também não é tão diferente, assim, né, do sintético, não dá aquela diferença. Porque um laboratório bom, né, um laboratório de confiança, também dá para manipular, mas dependendo do laboratório também, a gente sabe que tem toda essa logística aí, né, tem uns que é bom, tem uns que não são, então, realmente é bom pegar uma indicação, né, com alguém que fez e deu certo, mas não serve, o que serve para um não serve para outro. Então, é muito bom olhar os exames, mas olhar, Fernanda, quando o médico fala, eu sempre gosto de olhar, assim, tanto as vitaminas quanto hormônios, eu olho lá, se o médico, porque os médicos olham geralmente e falam que, tá bom, tá ótimo, porque tá no limite. Mas não tem que estar no limite, tem que estar sempre lá, não é o parâmetro aqui, é o parâmetro último, né? Tem não como reserva.
Exatamente, né? Então é muito bom olhar. Quando eu fiz, dezembro do ano passado, eu fiz, e todos os meus hormônios estavam bons. Um estava um pouquinho Eu mais preciso baixo. repor os 3, testosterona, progesterona e o estradiol, os 3. Tô zerada. Mas claro que a primeira alternativa, gente, primeira alternativa é buscar o quê? A questão da alimentação, né? Alinhar. É Exercício. espiritual, alma e corpo, então é tudo. A gente tem que estar bem emocionalmente também, porque isso influencia demais, muito mesmo, tá? Então, isso é importante. Tá bom, obrigada, meninas. Nada. Pode falar, Isabel. Oi, meninas, paz do Senhor. Sobre hormônios aí, eu tenho uma tia que ela tirou o útero e ela deixou só meio ovário. E com 36 anos. E ela hoje já tem 70. E ela disse para mim, quando eu estava começando a menopausa, ela disse, ó, Isabel, eu te recomendo o chá da flor da noite. Pode botar junto a artemísia. Eu tomei desde que eu tirei meu útero e eu nunca precisei repor hormônio. E os médicos não acreditam nisso. Então, eu tomei, a minha menopausa foi tranquila, eu não senti nada, gente. Até hoje eu não sinto, graças a Deus, eu estou com 60 anos, né? Já faz 8 anos da minha menopausa, e eu não senti nada. E eu tomo todo dia. Tá? E meus exames de hormônios estão sempre bons. Oi, irmã, que bem. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Como que é o nome do chá? É chá. Flor da noite. É 2 florzinhas por dia. Quem é do Nordeste conhece mandacaru. É a flor do mandacaru. Eu compro no Produtos Naturais, porque aqui não tem, né? Mandacaru. Meninas, então vamos hoje encerrar aqui o Biblioterapia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, Josi, pela participação, por todas vocês, meninas. Deixamos aqui hoje o nosso 1%, né, de entrega aí para contribuir um pouquinho mais. Que Deus abençoe. Amém? E até a quarta-feira, para a glória de Deus, nós estaremos aqui, firmes e fortes. Deus abençoe.